Olá, tudo bem? Está começando o programa É Isso Aí. O programa de hoje está muito legal. Nós estamos estreando o quadro Agronegócios e para isso nós recebemos a presença de um engenheiro agrônomo, especialista na área de fitossanidade. Ele trabalha numa das maiores cooperativas do Brasil e vai falar sobre a praga da cigarrinha na cana-de-açúcar. Então, se você é agricultor, não pode perder essa entrevista. E também iremos conversar no quadro Legalizando com um especialista em direito imobiliário, um advogado gabaritado na área, que vai falar sobre a responsabilidade do síndico de imóveis em indenizar o condomínio ou o condômino com os seus próprios bens pessoais. É isso aí. Então a gente volta já já. Segurança é coisa séria e pensando nisso, a Automatic Porter Segurança Eletrônica e Automação é líder no mercado com mais de 20 anos de experiência. Atuando em Ribeirão Preto e região, comercializa produtos de alta qualidade com as mais modernas soluções em circuito fechado de televisão, controle de acesso por cartões ou tags, portões eletrônicos, cerca elétrica, interfonia, PABX e biometria. É muito fácil. Acesse o site automaticporter.com.br ou ligue 3625-7132 ou 3612-2403. A Automatic Porter fica no Jardim Botânico, na Praça Doutor Fernando Jorge Roselino, número 72, ao lado de uma grande empresa de ar-condicionados. Segurança eletrônica é isso aí. Segurança eletrônica é Automatic Porter. Estamos de volta com o programa É Isso Aí. Nós vamos falar agora sobre a praga cigarrinha na cana-de-açúcar. Então, para isso, nós convidamos o engenheiro agrônomo João Valdir Sverzuti Júnior. Ele que é engenheiro agrônomo, especialista em produção agrícola, em fitossanidade e representante técnico comercial de uma grande cooperativa aqui na nossa região, a Copercitros, que desde já nós agradecemos por ter cedido a matéria humana, para expor o tema de hoje, que é cigarrinha de raízes na cana-de-açúcar. Boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. Fomos convidados agora para falar sobre cigarrinha, pois é uma praga da qual vem evoluindo muito, praticamente de uma década e meia para agora, para os tempos atuais, devido principalmente pela necessidade, pela lei, de fazermos a colheita mecanizada. Que é o que mais tem, favorece a infestação desse inseto, dessa praga. Sim. Além do ambiente favorecer a presença dela, o fato da colheita mecanizada, as próprias raízes da cana-de-açúcar ficam superficiais. Um ambiente mais agradável para a cigarrinha. Sim, porque as raízes ficando de forma mais superficial, a colhedora e o plantio favorecendo o levantamento da soqueira em si, Fazendo com que as raízes se alojar mais facilmente. Sim, ela facilita a forma dela sugar, certo? A seiva que realmente é o responsável pela produção agrícola, produção da cana. Valdir, me fala uma coisa. A região que mais ataca é essa nossa aqui. O Nordeste também, mas esse Centro-Oeste aqui é a região que mais ataca a cigarrinha? Não necessariamente. A região que mais ataca, o preferencial dela é em áreas onde o microclima seria mais que favorecesse o índice pluviométrico. Tá? Então, tem mais incidência de chuva, é o período em que ela se manifesta. Principalmente a área onde o agricultor constitui propriedades agrícolas em áreas mais férteis. Ela é seletiva, ela gosta de área fértil. Sim. Por exemplo, ou vamos dizer assim, o solo, um argissolo, por exemplo, que consegue reservar mais umidade, mais água. A água que é propícia para os ovos, para a larva. Perfeitamente. O clima que ela gosta é umidade e calor. Ela atinge só a soca da cana ou a cana-planta também? Olha, a cana-planta, nós estamos observando algumas variedades novas que, devido a incidências
Ao grau de infestação. Tem algumas lavouras que estão observando a presença dela sim. O que é importante salientar é o seguinte, que muita gente, pessoas esquecem disso. Quando for feita a colheita da olhadura de cana, certo? A colheita para a usina ou para replantio? Sim, principalmente para o replantio, as pessoas às vezes esquecem no começo do ano, né, na época da primavera, verão, certo? Em chuvas maiores e tal, aonde colhe a cana. Chuvoso, pessoas esquecem de fazer o tratamento dessa olhadura, cana, dessa muda. Que vai servir de olhadura para plantio? Sim, na área que funcionou como muda, certo? As pessoas só vão aplicar produto depois que colher. Isso. E acabam translocando a praga que já está ali. Ela já está infestada própria cana planta, vamos dizer, ou mesmo na muda na área que forneceu como muda. Normalmente são áreas que contêm índices maiores. Por quê? Porque a pessoa esqueceu de fazer a aplicação e também ou não, esqueceu ou não levou nem em consideração, né? Porque é um dado importante. O agricultor vai lá, sulca, semeia, cuida da cana, aduba, fertiliza, passa os herbicidas, está pensando já em colher a muda para fazer o plantio e só vai cuidar daquela soca, né? daquela área onde retirou a olhadura, só vai cuidar disso depois que já plantou. E na realidade está carregando já, e não só cigarrinha, como outras. A parte de larva dela, a parte de ovos, ou não propriamente a larva, sim os ovos dela acabam, que é o mais coerente. Qual que é a melhor maneira de identificar? É aquela espuminha no pé da cana, da soqueira, aquela espuminha tipo uma bolinha de sabão? Sim. Essa é o meio clínico de identificar. Aquilo já é um sintoma de que o adulto, a ninfa num estágio já em larva, passando para a área de adulto, né, para a época de adulto. Nesse momento que ela solta essa espuma. A espuma tanto é maior quanto mais superficial esteja, ou seja, em época mais favorável de umidade, em solos onde a soqueira esteja mais alta, né, ali você vai evidenciar melhor a presença de... Mas não quer dizer que está começando naquele momento. Não. Ele pelo contrário. É um resultado da infestação dela. Sim, já é um sintoma da presença. A época ideal, após as primeiras chuvas, tá? Agora, no final do ano, agosto, setembro, outubro. Vamos falar assim, no findar do inverno. Tá. Seria o melhor momento de fazer um tratamento de choque já. 20 dias aproximadamente, vamos dizer, levar em consideração, após as primeiras chuvas. Tá? Ou seja, os ovos... o melhor momento para se tomar alguma medida preventiva. Fazer um levantamento. Não vai, a medida preventiva é levantamento. Quanto é que a cigarrinha consome da cana-soca, da cana-planta? Quanto é que ela consome em grau de infestação? Em canas que se colheu mais cedo no Centro-Sul, essa cana sentirá menor quebra de índice produtivo devido ao fato de pegar a hora que chegar no final do ano, certo? Na área de primavera-verão, pegará mais chuva e ela já está estabelecida. Aí ela aceita até uma pequena incidência maior de... Uma tolerância. De tolerância maior. Nas canas colhidas de forma tardia, pouca infestação irá contribuir para porque já está saindo dos ciclos de chuva. Sim. Ela vai pegar, logo ali, ela já está, enquanto ela está pegando chuva, vai pegar menos chuva nesse período vegetativo. Bom, então você focar em termos primeiro... percentuais, a redução pode variar em quanto? Sem dúvida nenhuma, 10 a 20%. Dependendo, é que eu falei, dependendo da época do corte, qual variedade, tem variedades que as raízes são mais fertíveis. Nas variedades que fornecem mais palha, favorecem a presença dela. É muito importante na época... Só mesmo um técnico na área, um especialista, né? Um engenheiro para poder auferir. E da qual nós se colocamos já desde então, não só nós, mas a Copercil está voltado para isso, para focar o manejo e prestação
cada vez maior de serviços, certo? Por quê? Para que junto com o agricultor ele obtive o maior ganho possível, não só na área de cana, como outras culturas, para que garantimos juntos a nossa sobrevivência, a nossa viabilidade no setor. Ok. Eu te agradeço, Valdir. Eu tenho certeza que o pessoal, né, quem é da área da cana, né, o agricultor que está focado na cana, vai levar em consideração, já leva em consideração, mas está aí mais uma dica de que realmente é preciso tantos agricultores se unirem, né, cada vez mais para controlar e principalmente começar a observar que na cana-de-açúcar agora a colhida mecanizada, né, no sistema mecanizado, está fazendo com que as pragas que antes eram toleráveis ou não causavam um resultado muito, né, um prejuízo muito grande, agora elas começam a se manifestar. Então fica aí a nossa dica. Rodrigo, eu queria tomar a liberdade de convidar a todos, os ouvintes, você como agricultor também, né, a nos visitarem dia 5, 6 e 7, na nossa FEACOP de 2014, na Brigadeiro Faria Lima, a caminho de Barretos, na rodovia Faria Lima, chega em Bebedouro, chegando na rodovia que vai até Bebedouro, pega a Faria Lima, logo no Centro de Pesquisa Tecnológica da área de citricultura. Legal. Lá vocês vão ver não só produtos, mas a tecnologia de ponta que está sendo voltada ao manejo canaveiro, sojicultor, cafeicultor, né, das culturas da qual a gente abrange, para ver as novas tecnologias para você reduzir custo e é possível cada vez mais produzir mais. Tá bom, eu te agradeço, muito obrigado. Foi um prazer. E agora eu queria pedir a sua atenção para você ver quem é o nosso mais novo colaborador. E eu estou falando isso não é só porque ele vende um produto de qualidade para os agricultores, é porque ele faz muito mais pelos agricultores. E no decorrer dos próximos programas, vocês vão perceber isso. Dá uma olhada e a gente volta já já. Porque programa é isso aí. Agromil Agronegócios. Você encontra fertilizantes, gesso agrícola, adubação foliar, calcário e fosfato, mecanização agrícola. Você já ouviu falar em fertilizante com ureia protegida? Estou falando do fertilizante Super N da Fertipar. Tem a facilidade de aplicação sem problemas de empedramento. Pode ser armazenado por longos períodos. Tem maior rendimento operacional, proporcionando menor custo com frete e mão de obra. E o melhor, a aplicação pode ser a lanço ou superfície, em tempo seco, nem precisa incorporar. Alta concentração, Super N, doses menores, rendimento operacional. Estas e outras vantagens você encontra só na Agromil Agronegócios. Então não esqueça, negócio é o Super N com AgroTrain. Agromil Agronegócios. Anota o telefone 016 3663 5426 em Jardinópolis, na Avenida Visconde do Rio Branco 536. Agromil Agronegócios. Estamos de volta com o programa É Isso Aí. Nós vamos falar agora sobre indenização dos atos praticados pelo síndico de imóveis no exercício de suas atribuições. Então nós vamos conversar com o Dr. Carlos César Carelli, advogado especializado em direito imobiliário. Dr. Carlos, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu agradeço desde já. Luiz Rodrigo, eu é quem agradeço a oportunidade de fazer parte desta entrevista e realmente a vida atribulada hoje é um fato presente na vida de todos, mas no que eu puder contribuir aí para esclarecer com certeza já está contribuindo coisa, bastante. Nós vamos doutor, como nós já conversamos, né? Nós estamos discutindo sobre a responsabilidade do síndico, né, de imóveis comerciais ou residenciais. Qual é o limite em que ele pode exercer o que lhe foi atribuído, né? Ele recebe, entre aspas, uma procuração dos condôminos para praticar atos em nome do condomínio. E quando ele extrapola esses atos em nome do condomínio, ele pode responder com danos, né, aos danos materiais ou morais que ele venha causar aos condôminos no exercício do ato dele? Você disse bem, o síndico nada mais é do que um mandatário, não é? Um representante do condomínio em si, eleito por uma assembleia e, como todo mandatário, ele tem o seu limite de ação. Toda vez que ele extrapola esse limite e se especialmente
agir com imprudência, má-fé, com negligência, com má-fé, e vier a causar prejuízo ao condomínio em si, ou a um dos condôminos especificamente falando, ele vai também responder com seus bens pessoais. Sim, inclusive no âmbito também, dependendo do caso, criminal, não é? Também, mas me diga uma coisa, se ele no exercício ele extrapolar os direitos que lhe foram atribuídos, se ele extrapolar. Mas e quando ele não extrapola, ele está no legítimo direito, mas de alguma forma ele vem a causar um prejuízo a um determinado condômino? Ele pode também, porque ele está no limite, mas exercendo o limite dele, ele vem a causar um prejuízo. O senhor acha que é possível aí em algum momento, existe essa possibilidade dele em algum momento ser responsabilizado pelos seus atos? Eu acredito que sim, porque mesmo estando dentro dos limites, é claro que o fato dele causar prejuízo implica num dever de reparação, nos não limites é? dele. Mesmo estando nos limites, né? A qualquer um de nós, mesmo estando... Até mesmo sendo advogados, né? O advogado é representante do seu cliente, é o seu cliente num processo, né? O advogado é a personificação do cliente no advogado, porque ele tem poderes para isso. Mas ele, no exercício dos poderes, ele pode causar prejuízo ao cliente e ter que ressarcir o cliente nos seus procedimentos, né, os danos causados a ele. Isso. Então, é o que eu entendo, que a responsabilidade civil, ela está perfeitamente delimitada no Código Civil. O síndico, por sua vez, tem, além disto, das obrigações elencadas no Código Civil, ele tem também as obrigações previstas na convenção, no regimento, na Assembleia, porque... Nos estatutos, né, do condomínio. Então, isso tudo forma um conjunto de obrigações. Toda vez que ele age, ou mesmo não age, né? Porque nós temos que lembrar... A omissão também, né? A omissão também é um ato, que a né? responsabilidade civil não é só pelos atos, mas ela é também pela omissão. Pela não prática dos atos. Por não fazer algo que estava determinado que fizesse. E é até interessante o seguinte, que ainda está falando da responsabilidade do síndico, né? Vamos supor que o síndico tenha que demandar judicialmente um processo judicial. Ele contrata um advogado de confiança do condomínio ou dele mesmo próprio, o advogado ingressar com uma demanda judicial. E tanto o síndico quanto o advogado podem causar prejuízo ao condômino ou a um determinado condomínio. Então tem que ter uma cautela aí, não é simplesmente eu sou o senhorio dos direitos e eu exerço da maneira que eu acho conveniente, não é isso? Sim. Pensando aí num caso concreto que você mencionou. Então, por exemplo, num caso de inadimplência de um determinado condômino. Por obrigação legal, o síndico tem que cobrar. Digamos que essa dívida esteja num valor lá representativo e o síndico não tenha autorização para dar um desconto que excedeu o limite previsto. Mínimo, o limite que seria da obrigação. Se essa questão for levantada, for averiguada lá no momento da prestação de contas, evidentemente o síndico... Ele está extrapolando, embora ele tivesse o limite para negociar, ele não pode negociar nada a menos... A mais ou a menos. Ou a menos, é nada mais ou nada menos do que o legítimo poder dele. Exato. Bom, agora nós vamos mudar um pouco a versão, né? Nós falamos a responsabilidade do síndico. Agora, por outro lado, uma dúvida, né, que me veio à mente e eu gostaria que o senhor me desse uma luz no caminho. O síndico, aquele síndico que recebe salário, ele vem a ter direito, a pleitear direito trabalhista do condomínio? Eu penso inicialmente que não. Porque normalmente o síndico, de maneira geral, ele não é empregado. Ele é eleito. Ele recebe o salário, mas não bate ponto, então não tem a subordinação. Ele não tem a pessoalidade, a subordinação, o que caracteriza o vínculo empregatício. Não é?
E ele pode também, conforme está na lei, ele pode transferir os poderes que ele recebeu para outrem. Claro que ele, nesse momento, é que é importante, né, o síndico se precaver. Certo. Porque toda vez que ele transfere os poderes que ele recebeu transfere a outro, a outrem, ele tem é que responsável verificar também. se esse outrem tem capacidade técnica. Isso que você está falando é muito fazer. interessante, porque aí vai surgir pro síndico, né? E fica uma dica para o síndico, que o síndico às vezes vai precisar de alguém protegendo os direitos dele, quanto pessoa física, no exercício da sindicalidade, né? No exercício da representação. Então, talvez o síndico precise de um advogado, né? E aí que é interessante. Talvez o síndico precise de um advogado para ele, pessoa física, para conseguir exercer os poderes que ele recebeu. Exato, para assessorá-lo. Para assessorá-lo, né? das consequências da dos mesma atos. forma que ele tem que se assessorar de um escritório de contabilidade para fazer Da folha de orientação pagamento, e tudo mais. tributação, fiscal, não é? Ele também vai precisar de uma consultoria jurídica, não para o condomínio, mas sim para ele, pessoa física. Né? Eu gosto muito de abordar, por exemplo, a questão prática. Né? Vai fazer uma reforma no edifício. Ora, por mais que ele, de repente, receba orientação de um empreiteiro, de um engenheiro, daquela pessoa que está acostumada, às vezes, até fazer um serviço de natureza já particular para ele. Já está acostumado, né? Aquele corriqueiro. Como mandatário que ele é, ele deveria acercar-se de um laudo, se precaver, então exigir, contrate um profissional, um engenheiro, um arquiteto, elabore um cronograma, elabore um croquis do que vai ser feito. E não só no momento da feitura ou anterior à feitura, mas também ele se precaver porque depois de feito pode ser levantado um questionamento. E aí pode ficar mais complicado para ele, né? Os danos eventuais que forem causados a terceiros, evidentemente que o condomínio em si vai responder, mas isso poderá reverter numa ação regressiva. E aí, ele é quem vai responder com os bens particulares. E aí a coisa fica bem mais caso séria, de negligência, né? de imperícia dele aí. Então, ele tem que os síndicos acautelar, né? Os síndicos de maneira geral hoje tem até a figura do síndico profissional. Profissional. Né? Então é interessante, tem o síndico profissional, mas aí pode surgir uma relação trabalhista, né? Porque não é só o salário, ele receber salário que está configurada a relação trabalhista. Existem outros requisitos, não é isso? O que acontece é que normalmente quando o síndico profissional hoje normalmente é uma pessoa jurídica. Então, o que acontece? O condomínio contrata uma empresa, firma um contrato de prestação de serviços. Nesse caso, eu não vejo muita chance de estabelecer-se essa relação empregatícia. Agora, no caso de um profissional autônomo, síndico, autônomo, pessoa que venha física, prestar serviço para o condomínio, se ele tiver que chegar na hora certa, né? Uma coisa é estar à disposição naquele período, outra coisa é ter que bater cartão, bater ponto, receber ordens, estar à disposição, né? Periodicamente, aí já muda, né? Já muda a relação, aí está configurada uma relação pode trabalhista. Pode ser. Eu tenho conhecimento de um caso no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais que foi considerado o vínculo empregatício porque preenchia os requisitos. Que ele conseguiu, claro que dentro das peculiaridades do caso conseguiu o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, mais do que nunca nós estamos numa época em que o síndico tem que ter assessoria técnica. Com certeza. Não dá mais para ser como era antigamente. Todo mundo exige agora os seus direitos. Né? Doutor Carlos, eu agradeço muitíssimo a sua atenção. Infelizmente o tempo é pequeno, o tema foi muito bacana, a conversa foi prazerosa. Conseguimos abordar um enfoque diferente, né? Que não é comum, não é comumente visto debater dessa maneira, mas eu fico muito feliz se eu já sair daqui convidado para uma próxima entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar participando, me senti honrado com essa presença
e estou à disposição para qualquer outra entrevista. Ok. E antes de encerrar o programa, eu queria apresentar para vocês duas obras muito bacanas. Uma sobre a vida de Santos Dumont, que é uma obra belíssima, sobre a vida deste herói nacional, que está à venda nas principais livrarias. E outra sobre a vida de Santo Antônio. Você sabia que ele é considerado um dos santos mais famosos do mundo? E essa obra é muito completa. O autor viajou o mundo para colher dados e fatos, percorrendo os principais caminhos de Santo Antônio. É bem bacana. E as duas obras são do mesmo autor, o escritor Antônio Augusto Pires de Oliveira. Mas se você quiser ganhar um deles, é só entrar no Facebook do nosso programa, que é facebook.com/programa É Isso Aí, sem acento, e curtir a página, que no final do mês nós vamos sortear os livros. E você também pode participar das pautas do programa. Mande um e-mail para programaeissoaí@gmail.com e faça uma crítica ou elogio. Dê sugestões. Sugira temas que você gostaria que nós abordássemos. Enfim, o programa é seu. É isso aí, gente. Nós nos vemos no próximo domingo, às 18 horas. Porque programa é isso aí.